Bom dia, pessoal. Meu nome é Carolina e eu sou estudante de Geografia vinculada ao LEPGEL, que é o nosso laboratório de estudos e pesquisas de educação em geografia, e essa é uma pesquisa vinculada ao projeto Educação Geográfica e Práticas Pedagógicas em Espaços Formais e Não Formais da FAED-UDESC. A nossa pesquisa é intitulada de Mapeamento dos Grupos de Pesquisa da plataforma CNPq e CAPES, com enfoque no perfil e as suas características. E ela se insere em uma pesquisa mais ampla de estudos dos grupos de pesquisa da CAPES. Dessa forma aqui, a gente optou por apresentar parte dos resultados quantitativos da coleta dos dados realizados no diretório da plataforma. Os achados da pesquisa, eles mostram o perfil dos grupos, com destaque para a localização geográfica, o nome dos grupos de pesquisa, o ano de criação, a vinculação institucional, os nomes dos líderes e dos vice-líderes e as próprias linhas de pesquisa. Em um primeiro momento, a gente opta por trazer um levantamento referente à localização geográfica, com indicação dos estados e região de cada grupo de pesquisa, conforme a sua vinculação institucional. O primeiro levantamento é sobre a localização geográfica dos grupos, e a gente constatou que as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil apresentam a maior concentração dos grupos de pesquisa, que tem o título Os Escritores que a gente focou nessa pesquisa, sendo o primeiro Ensino de Geografia e o outro Educação Geográfica. Ensino de Geografia tem 14 grupos e Educação Geográfica 13 grupos, totalizando um total de 60% de todos os grupos do Brasil. As regiões Centro-Oeste e Norte, elas apresentam 4 grupos e 3 grupos, respectivamente. E considerando esse conjunto de dados levantados, a gente conseguiu perceber que nos anos de 2012, 2015 e 2018 se destacam no número de grupos criados. Em 2012 foram criados 6 grupos, em 2014 5 grupos, e em 2018 a gente tem a criação de 12 grupos de pesquisa. E esses números eles têm relação direta com a expansão da pós-graduação em Geografia no Brasil. A próxima etapa a gente marcou os nomes e o ano dos grupos de pesquisa. E o descritor Ensino de Geografia tem 32 grupos. E as pesquisas em Educação Geográfica são 13 grupos, totalizando 45 grupos no levantamento da plataforma, só no ano de 2020. E com base na consulta do currículo Lattes, a gente separou 45 líderes dos grupos de pesquisa, sendo que 42 professores e professoras têm como formação inicial a graduação em Geografia, um deles tem a graduação em História, um em Biologia e um em Pedagogia. Isso indica que 93% tem formação em Geografia, que é a área de conhecimento relacionada às temáticas dos grupos de pesquisa. Então, no que diz respeito às próprias linhas de pesquisa, a gente tem um total de 159 linhas de pesquisa cadastradas pelos grupos registrados no repositório do CNPq, e na totalidade dos registros dessas linhas, existem 110 linhas de pesquisa que estão presentes nos 32 grupos com o descritor Ensino de Geografia e 49 linhas de pesquisa que pertencem aos 13 grupos com o descritor Educação Geográfica. E de acordo com esses dados analisados, nos grupos que têm o descritor Ensino de Geografia, o maior destaque para a temática das linhas de pesquisa foi o Ensino de Geografia. Ela é cadastrada 15 vezes, o que corresponde a um total de 13% aproximadamente das linhas. Nos grupos de pesquisa e Educação Geográfica, o que mais aparece é formação docente e é encontrado em 6 linhas de pesquisa, que representa o tema mais recorrente em ambas as linhas. Então, a temática da formação docente se destaca nos grupos como descritor Ensino de Geografia e Educação Geográfica. E com isso a gente consegue afirmar que as pesquisas desses grupos procuram articular o ensino de geografia e a educação geográfica com as questões que envolvem a formação docente. Algumas temáticas das linhas de pesquisa são encontradas nos grupos de pesquisa Ensino de Geografia e Educação Geográfica, e a gente apontou algumas delas aqui. A primeira é formação docente, educação geográfica, ensino de geografia, cartografia escolar, e ambas têm pontos em comum e conexões com as áreas da educação, do ensino e dos contextos universitário e escolar. E assim a gente percebe o diálogo com as temáticas emergentes que atravessam o saber fazer docente e contribuem para a consolidação e o fortalecimento dessas pesquisas no campo da formação de professores e professoras e principalmente no ensino de geografia. Acredito que era isso. Obrigada.